Olá, como você está? Hoje vamos falar de um cara que elaborou uma forma simples de somar uma sequência de números de forma muito mais rápida do que fazer número a número. Conta-se a lenda que certa vez, lá pelo século XVIII, um certo professor de matemática precisava que seus alunos ficassem quietos para que ele pudesse realizar um determinado trabalho. Então, ele teve a ideia de solicitar aos seus pupilos que fizessem a soma dos números de 1 a 100. Para sua surpresa, um aluno entregou o resultado em poucos segundos. Ele, sem entender, perguntou como o aluno havia chegado ao resultado tão rapidamente. Então, o aluno explicou que percebeu um certo padrão na sequência, conforme passarei a explicar agora. Antes de tudo, deixe eu apresentar o gênio. O nome dele era Johann Carl Friedrich Gauss. Ele nasceu no dia 30 de abril de 1777 em Brunswick, na Alemanha, e morreu em 23 de fevereiro de 1855 em Göttingen. Como matemático, ele teve uma grande importância para o mundo. Como se trata de uma longa biografia nessa ciência, deixo a cargo de vocês pesquisarem a respeito, caso se interessem. No final do vídeo, trarei um fato ainda mais interessante. Vamos à fórmula? Então, Gauss percebeu o seguinte padrão. A soma do primeiro número com o último número é o mesmo que a soma do segundo número com o antepenúltimo número, ou com o penúltimo número, desculpe, do terceiro com o antepenúltimo e assim sucessivamente até chegar nos números centrais. Ou seja, temos a soma de 51 repetida 50 vezes. Então, ele chegou em algo parecido com essa equaçãozinha que eu montei segundo a minha ótica. Essa equação diz que a soma de 1 até o número escolhido vai ser igual a 1 mais esse número escolhido multiplicado pela metade desse número escolhido, ou seja, a divisão desse número por 2. Aqui eu estou representando a soma pela letra S e o número escolhido pela letra M maiúscula. Mais adiante eu explico por que escolhi o M maiúsculo. Então, substituindo as incógnitas pelos seus respectivos valores, de acordo com o exercício que deu origem a essa equação, temos que S é igual à soma de 1 mais 100 multiplicado pela divisão de 100 por 2. Então, a soma é igual a 101 multiplicado por 50. E o resultado é que a soma dos números de 1 a 100 é igual a 5050. Lindo, não é mesmo? Agora, vamos supor que eu não queira saber qual é a soma de 1 a 100, mas sim de 10 a 100, por exemplo. Como faríamos nesse caso? Seria só substituir o 1 por 10? Não é bem assim, não é assim tão fácil. Para esse caso, precisaremos começar com a mesma equação e depois subtrair a soma de 1 até 9. Então, iremos repetir a mesma equação, mas fazendo de 1 a 9. Agora, vou chamar a soma de soma 2, por isso coloquei S2, porque é uma segunda equação. Então, vamos substituir a variável m pelo seu respectivo valor, que nesse caso é o 9. Vamos eliminar os parênteses, resolvendo as operações em seu interior. Em seguida, vamos fazer a multiplicação e obteremos que a segunda soma, que é 45. Agora, é só subtrair a soma 2 da soma 1, ou seja, subtrair 45 de 5050 e chegamos ao resultado final. A soma de 10 a 100 é igual a 5005. Também podemos fazer em uma única equação. Claro que vai ficar um pouco mais complexo, mas não tão complexos assim. Veja, aqui juntamos as duas etapas em uma única linha. Vamos entender a equação e aqui você vai entender o porquê eu escolhi o M maiúsculo na primeira resolução da questão. Como agora temos um valor intermediário, que é o 10, eu defini esse valor como sendo Mzinho, e o valor maior, que é o 100, vai ser o Mzão. Isso porque vamos continuar começando pelo 1. Então, sendo que o 1 é fixo e não uma variável, não necessita incógnita para ele.
Como vamos precisar resolver duas equações e a segunda equação vai pegar o número anterior ao inicial, que é 10, ou seja, se nós vamos somar de 10 a 100, temos que saber qual é o número anterior ao número que vamos começar a somar. Então, colocamos o mzinho menos 1. A primeira coisa a se fazer é substituir as variáveis pelos seus respectivos valores. Agora, devemos eliminar os parênteses. Nesse caso, temos parênteses aninhados um dentro do outro. Então, devemos começar pelos mais internos, depois os intermediários e, por último, eliminar os externos. São como se fossem colchetes e chaves. Agora é só resolver a subtração e chegamos ao resultado final, que é 5.005. Fato interessante. Especula-se que Gauss tinha apenas 10 anos quando protagonizou essa façanha. E aqui termina mais uma aula de matemática. Se essa aula foi útil, peço que considere a possibilidade de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curtir e compartilhar o vídeo para ajudar outras pessoas, ok? Aquele abraço e até a próxima!